Estamos oficialmente começando o segundo semestre desse ano e eu já respondi no Instagram a tag dos 50%, então, enfim, tava tudo certo, só que no final do semestre eu li alguns livros muito incríveis e que eu não incluí na tag porque eu ainda não tinha lido, né? Por isso eu resolvi gravar esse vídeo falando das minhas melhores leituras do primeiro semestre de 2020. A minha seleção inicial tinha mais ou menos metade do meu número de livros lidos no primeiro semestre, aí eu achei que não dava certo, né? Então reduzi essa lista um pouquinho mais e vamos ver no que deu. Antes de tudo, eu queria pedir aqui que vocês deem um gostei nesse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal e de ativar lá o sininho das notificações. Bom, vamos lá, vamos começar listando essas minhas melhores leituras do primeiro semestre. Eu coloquei os livros na ordem que eu li mesmo, então não tem ordem tipo de mais gostei, menos gostei, foi na ordem que eu li mesmo. O primeiro livro foi O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Esse livro me causou um misto, assim, de sentimentos, várias coisas, principalmente passando pela tristeza e pela revolta. Conta a história, né, dessa garota e de como o racismo moldou a vida dela e mudou a vida dela nos Estados Unidos dos anos 40. É um livro muito forte, é um livro pesado e eu achei a Toni Morrison maravilhosa. Foi meu primeiro contato com a autora e eu quero muito ler outras coisas dela. Certamente esse livro foi um grande destaque do primeiro semestre, eu tenho certeza que ele vai estar em algum lugar no meu balanço literário lá no final do ano. O segundo livro dessa lista é Anne de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. Esse, com certeza, né, vocês sabem, é o livro que inspirou a série Anne with Annie, da Netflix. Esse livro foi uma grande surpresa para mim no primeiro semestre, é uma leitura inspiradora, um livro que transborda muito amor, muita positividade, sabe? Eu achei uma graça. É aquela história perfeita, tanto para crianças quanto para pessoas mais velhas, adultos, enfim. Sem falar que eu achei a Anne uma das personagens mais incríveis que eu já conheci. O próximo livro dessa lista é As Verdadeiras Riquezas, da Cautera Jimmy. Esse livro também foi uma bela surpresa. A narrativa é muito bonita, muito poética. É um livro repleto de história também. Ele conta pra gente a história dessa livraria que se chama As Verdadeiras Riquezas. É uma livraria real em Argel, na Argélia, e é uma história que passa por muitos acontecimentos, pela Segunda Guerra, pela Guerra da Argélia, enfim, traz um pouquinho da história do fundador dessa livraria e vários nomes que frequentaram essa livraria, grandes nomes da literatura. Então é um livro que é perfeito assim para quem ama os livros, para quem ama histórias relacionadas ao amor pelos livros. Bom, o quarto livro que está na minha listinha de melhores leituras desse primeiro semestre é Os Testamentos, da Margaret Atwood. É a sequência digníssima do Conto da Aia. Acho que todo mundo que leu esse livro vai concordar comigo que ele é eletrizante, por mais que essa palavra pareça meio clichêsada, pareça uma palavra, sei lá, artificial, meio de propaganda, sei lá eu, mas enfim, é essa atmosfera mesmo que esse livro passa. Esse é um daqueles livros em que várias bombas explodem ao longo da história. Muitas revelações são feitas, a gente descobre mais coisas sobre os personagens, sem falar que ele traz mesmo essa questão, né, da libertação, de resistência, de lutar contra um poder opressor. Próximo livro da listinha é A Menina Submersa, da Caitlin R. Kiernan. Esse eu diria que é o livro mais excêntrico dessa listinha e ele reúne todos os elementos que eu mais gosto de encontrar nos livros, né? Ou seja, muitos elementos sombrios, transtornos mentais, uma realidade que é duvidosa e também tem muita diversidade aqui nesse livro. Acho que dessa lista ele é o único que eu ainda não postei resenha, apesar da resenha estar gravada já tem um tempo. Para quem não conhece, ele traz a história de uma garota diagnosticada com esquizofrenia e ela tem esse histórico, né, de transtornos mentais na família também. E aí o livro vai contando, né, sobre a relação dela com a namorada e sobre um evento muito específico, que é a aparição de uma mulher muito misteriosa na vida dela. E isso vem envolto em mistérios, até em fantasia, e é essa garota que narra tudo pra gente em primeira pessoa. Eu chamei esse livro aqui de excêntrico porque realmente, né, a narrativa às vezes fica um pouquinho confusa, porque a gente tem que lembrar que o narrador é uma garota que tem esquizofrenia, então tem vezes que ela não tá muito bem e ela vai narrando mesmo assim o livro. E ela mistura muita coisa, ela traz elementos fantásticos, ela mesma
traz diferentes perspectivas de um fato que aconteceu na vida dela, então a gente também fica meio que sem saber o que aconteceu e o que não aconteceu. É um livro muito especial, me marcou muito. O último livro dessa lista não podia deixar de ser O Imitador de Homens, do Walter Tevis. Ele é o autor de O Homem que Caiu na Terra. E esse livro é uma distopia incrível que traz os Estados Unidos num futuro bem desolador, né? Uma época em que ler é proibido e as pessoas já não se relacionam mais entre si. E a gente entra nesse mundo acompanhando as trajetórias de um androide de última geração que já não vê mais sentido na própria existência, de um homem que aprende a ler nesse mundo onde ler é proibido e de uma mulher que resolve se rebelar contra todo esse mundo e essas regras. Só digo para vocês que esse livro rende muitas reflexões, muitas viagens sobre a humanidade, sobre os avanços tecnológicos, o papel do homem nisso tudo. É um livro que mesmo na resenha eu tive muita dificuldade de ser concisa, porque tinha tanta coisa para falar e tanta coisa para viajar em torno dele que fica difícil mesmo. Só deixo minha recomendação que vocês precisam ler isso daqui. Então essas foram as minhas melhores leituras desse primeiro semestre de 2020 e agora eu queria saber quais foram as melhores leituras de vocês. Não se esqueçam de voltar toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.